Olá, eu sou Mariane Mariano. Olá, eu sou Flávia Tavares. E você está ouvindo o Encontre-se, um podcast de duas amigas médicas que descobriram que a vida pode ser mais saborosa quando aprendemos a temperá-la com cuidado e amor. Junte-se a nós enquanto exploramos temas de saúde, bem-estar e muito mais. A vida é uma receita em constante evolução e estamos aqui para torná-la ainda mais saborosa. Vamos nessa? Vamos para um assunto que a gente adora. Mário, escolhemos um assunto que a gente adora, né? Que a gente adora e eu acho que tem bastante gente que gosta. A nossa audiência do Instagram, pelo menos, adora. Adora. E que, de fato, a gente estudou muito e já desenvolveu, inclusive, algo novo, né? Isso. Que é a teoria dos temperamentos e hábitos alimentares, padrões alimentares. Nós conseguimos definir muito claramente a diferença, né, de uma preponderância de certos hábitos e padrões alimentares de acordo com o temperamento. É isso aí. Né? Se você ainda não viu esse episódio, procura aqui na lista dos episódios do Encontre-se, que eu tenho certeza que você vai adorar. Você não vai encontrar essa relação de padrões alimentares com temperamento em nenhum outro lugar. Em lugar nenhum. É só aqui com a gente. Isso é autoral. E hoje a gente resolveu, então, né, Mari, falar sobre os temperamentos e a saúde. Isso. O metabolismo. Porque o que a gente nota? Que até o tipo de doença de cada temperamento pode ter uma modificação. É claro que a gente não está generalizando e nem colocando todo mundo dentro de caixas. Até porque o temperamento, ele é um algo a mais, e que é muito a mais, que é a tua essência, né? É aquilo que Deus queria mandar para o mundo e falou assim, ele vai vir com essa essência. É isso aí. Que vai sendo construído através da personalidade que você vai desenvolvendo pela maneira como você viveu, o tipo de pai, de mãe, de irmãos, de família, de lugar que você viveu, a cultura. Então isso tudo vai sendo construído em cima de uma essência, né? E aí, então, nós temos sim os padrões relacionados a essa essência, mas temos a maneira de reagir desse corpo em relação ao metabolismo, em relação às doenças, em cada temperamento também. Em cada temperamento. Que a gente vê muita relação, porque é a forma que a pessoa reage de forma atávica, aquele instintivo ao mundo. A gente pode construir, é como se o nosso temperamento fosse o solo. E a árvore que você está construindo por sobre esse solo é a sua personalidade, é o seu caráter, inclusive, também. Só que existe aquele solo e o solo não muda. Não muda. O temperamento não muda, é o que você veio de fábrica, é a carta que você trouxe na manga. E existe a sua essência dentro do teu metabolismo. Sim. O seu metabolismo recebe essa maneira de funcionamento, né? É claro que você pode melhorar. Claro. E estamos aqui falando de temperamento exatamente nisso, né? Sim. Como um autoconhecimento, como mais uma coisa a favor de você se conhecer melhor e saber exatamente qual estratégia utilizar para ficar ainda melhor, ainda mais saudável. É isso aí, é uma ferramenta. É uma ferramenta. De autoconhecimento. E não é determinante, não é porque eu nasci assim que eu vou morrer. Assim. Isso aí. Né? O seu temperamento não vai mudar, mas tudo que você pode construir por sobre ele pode te ajudar. E é isso que a gente quer te ajudar também. Você precisa ter essa essência, né? Então Deus te mandou ao mundo assim, mas você precisa também, como tudo na vida, né? Entender os lados ruins disso na tua vida. Sim. E falar, peraí, como é que eu vou ter que... a estratégia que funciona para um tipo de temperamento, às vezes não vai funcionar para outro. E às vezes você tá com a estratégia errada. Sim. Né? Às vezes você tá usando a estratégia que por um outro tipo de temperamento ia ser muito mais fácil. E aí você olha pra tua amiga e fala, mas ela faz isso e não adianta. Adianta pra ela e não adianta pra mim. Né? E aí na hora que você se entende um pouco melhor, você fala, já entendi, porque que às vezes meu corpo demora um pouco mais pra emagrecer, porque que o meu corpo é um pouco mais lento, porque que eu tendo a ter fome nesse horário e tudo mais. É isso aí, Mari. E então, pra gente começar, vamos falar dos fleumáticos? Ai, vamos. Eu sou fofinhos, queridos, que a gente sempre deixa ele por último, porque ele nunca reclama, né? É verdade, ele vai se deixando, Ele né? não tem ansiedade para que a gente fale primeiro dele, ele espera pacientemente
né? De uma forma até com algo de indiferença. E também não reclama. Se ele sentiu, ele passou. Até falar dele, ele já ficou feliz de novo, tá tudo bem. Então a gente vai homenagear esse fleumático e falar primeiro deles. Muito bom, tá? Já tô me sentindo homenageada. E eu acho que, assim, é um ponto negativo disso, né? O ponto bom, que você tudo bem, vai passar. Mas o ponto negativo é que o fleumático vai ter que se impor. O fleumático não pode deixar as coisas acontecendo, né? Se a gente for olhar para a rotina, para o metabolismo do fleumático, às vezes ele vai entrando numa rotina ruim, num comer ruim, porque para ele tá tudo bem, entendeu? E aí a vida vai levando, e ele vai se acostumando, se adaptando daquele jeito, vai indo levando, sem reclamar. Sem achar que tá ruim, quando ele vê o cabelo tá caindo, quando ele vê a pele tá horrorosa, as unhas estão caindo, e aí ele fala, ué. E cadê a motivação para se mudar, né? Isso. Eu tô olhando aqui o celular, Mari, que eu tava procurando uma cola sobre os alimentos, que a gente também vai falar um pouquinho sobre os alimentos e os temperamentos, mas já achei. Vai ser interessante, porque vai até me reavivar a minha memória. A gente já falou sobre isso, né? Eu acho que vai ser interessante. Mas os fleumáticos, então, falando do comportamento, que a gente já falou inúmeras vezes, mas vamos repetir. Se você tá caindo aqui de paraquedas nesse podcast, inclusive... Siga o canal do Tempere-se, curta esse episódio, compartilhe com as pessoas que vão gostar, porque tem muitas. A gente vai falar várias coisinhas, vamos dar várias dicas que vão ajudar nesse metabolismo e na saúde dos temperamentos. Sem falsa modéstia mesmo, é um assunto que você não acha por aí. Não acha. É um assunto de ciência que a gente faz uma mistura do que existe de tecnologia, do que existe de ciência real em estudos científicos, mas também de uma ciência que é simbólica. Uma ciência, e a união disso é o que nos trouxe aqui, né? Então, sermos médicas com autoridade aqui na nossa cidade, em Campo Grande, e muitos pacientes, né, atendidos e com melhora. Então, é um assunto imperdível. Imperdível. Isso. E os fleumáticos, então, eles são como... A gente faz sempre essa analogia ao símbolo, né, do elemento da natureza. O fleumático é a água. Isso. Então, ele é úmido e frio. O que isso quer dizer? Deixa eu chegar pra cá pra não cair o copo. Esse copo tá um problema. A umidade traz esse envolvimento, essa adaptabilidade. Externo, essa adaptabilidade. Se a gente olhar a água, você coloca ela num copo, ela fica dentro do copo naquela forma, ela vira gelo, ela vira vapor. Então, assim, o fleumático ele é muito adaptável. Sim. E a frieza, quando a gente fala que é um elemento frio, ele traz essa dificuldade, não, essa vagareza, essa lentidão de resposta. É isso aí. Né? Então, o fleumático é aquele que não vai reagir imediatamente se ele for confrontado. Isso aí. Ele vai primeiro analisar, ele vai refletir. Ele vai absorver. E talvez, inclusive, a reação dele seja uma reação débil. Porque aquilo já se dilui dentro dele e ele não tem uma resposta forte, em agressiva. Algumas situações isso é benéfico, mas em muitas situações em que você precisa tomar uma atitude e você precisa responder rapidamente frente a alguma coisa da sua vida, isso pode ser uma coisa muito ruim. Uma coisa a ser modificada dentro de você. Perfeito. E isso vai demandar uma energia, né? Porque o fleumático tem uma energia menor. Ele funciona lentamente e pro resto da vida. Mas essa energia, em alguns momentos, ela precisa ser direcionada. Você precisa, ao invés de deixá-la diluir, você junta ela e faz alguma coisa que vai te mover mais rápido. É isso aí, Mari, porque eles são cordatas, eles são adaptáveis. Sim. Então são pessoas de fácil convívio, né? Porque eles vão se adaptando ao ambiente, eles não reagem. Então, eles são pessoas que, na verdade, não é que eles não confrontam, eles fogem do confronto, né? Eles preferem não confrontar. Talvez porque eles têm pouca energia, então eles selecionam o confronto que ele vai fazer, né? De fato, é isso Mas isso pode ser um comodismo. E o teu corpo, isso tudo que a gente falou, você pode colocar isso dentro do teu metabolismo. Sim. Num processo de emagrecimento. Então, você vai se adaptando com coisas, você vai comendo aquelas coisas, você vai indo. Quando você vê se passaram 10 anos e você ganhou 10 quilos. Sim.
né, num processo de envelhecimento, você não era um obeso, mas você também nunca teve muito cuidado, você foi se adaptando às coisas, a alguns hábitos ruins, e você se deixou levar, e o seu metabolismo lentamente se adaptou, de forma que você tá conseguindo viver daquele jeito. É isso aí. Errado, né? E aí você precisa, nesse momento, canalizar uma energia e mais, identificar que isso é ruim em você. E se você age lentamente frente a algumas coisas, você vai ter que criar gatilhos para que as coisas fiquem fáceis, para que você, se você precisar de, eu preciso fazer um sanduíche, eu preciso fazer tal coisa, a sua tendência é falar, acho que eu não vou. Não vou. Então você tem que facilitar. Sim. Você tem que deixar rápido, próximo, pronto. É isso mesmo. Né? E eu vejo muito isso nos fleumáticos, que eles realmente têm se acomodam na situação, seja ela boa ou ruim, e eles são lentos, né? Lentos. São lentos para agir. Então, o começo de um processo de saúde, por exemplo, Sim. sempre parece que é mais lento. Inclusive, o metabolismo dele parece mais lento. Lento. Ele emagrece mais devagar. Mais devagar. Ele engorda mais devagar. A construção de massa magra. Sim, é mais difícil. Ela é mais difícil, ela é mais lenta. Às vezes, ele nem percebe o benefício, né? Às vezes é necessário que a gente pontue o benefício que teve da vida dele, só que acontece de forma mais lenta. E tem um lance bom, é que o fleumático entende, né? Sim. Ele analisa, reflete. Ele analisou, ele refletiu, ele entendeu, dali ele não vai voltar. Sim. Eu conheço muitos fleumáticos que, por exemplo, fazem exercício físico com muita constância. Isso. Porque a partir do momento que ele entende que aquilo é importante para ele, que aquilo traz benefício, ele vai. Ele vai. E aí ele não se emociona, ele não deixa a emoção dele, até assim, são os Frozen, né? Parece que eles não se emocionam com nada, mas é porque eles conseguem fazer essa dissociação e a emoção não manda tanto na ação. Quando eles entendem algo, independente dele estar com vontade ou não, ele vai. Ele vai. Ele só precisa ter essa reflexão para tomar atitude. Claro. Né? Mas a partir do momento que ele entende e toma atitude, ele tem uma tendência a continuar. A continuar. Isso. Mas essa frieza do temperamento e que a gente está trazendo isso para o metabolismo deixa tudo mais lento. Mais lento. Né? Então são pessoas que assim, até para aprender, parece que não é que a gente, e até a gente já conversou muito isso da época da nossa faculdade, né, Mari? Que a Mari era sempre aquela que ficava pensando. Aí você falava, será que ela não tá entendendo, né? Porque ela não falava. Mas ela estava fazendo as associações ali na cabeça dela e para fazer um resumão ótimo para todo mundo, que era o melhor resumo. Eu era uma ótima relatora. Ótima relatora, porque ela ficava pegando uma informação daqui, uma informação dali, sem tomar nenhum partido, sem tomar ainda nenhuma decisão, sem fazer um juízo de valor naquele momento, para depois pegar todas as informações e destrinchar de uma forma, assim, às vezes até muito mais óbvia, né? Isso. Mas é porque ele refletiu, ele pensou, né? Analisou e pôs para fora depois. É importante, né? Que assim, você comparar o metabolismo de uma pessoa com temperamento fleumático com uma pessoa do temperamento colérico, que é o oposto, é o oposto, é algo muito diferente. O metabolismo de um reage de uma forma muito lenta. Sim. Mas que você também pode acompanhar esse ritmo, impondo energia e ações, estimulando ele em cima disso, em cima de valores, de coisas boas, se esforçar por alguém, fazer algo pelo outro, se isso é uma coisa importante. E o do colérico é o oposto, né? E às vezes você vai estar se comparando com uma pessoa que tem um outro tipo de metabolismo, sem contar a genética, que conta, sem contar tudo. Mas que você vai falar, meu Deus, eu não tô me encaixando. E pode até desistir, desanimar. Perfeito. Porque o fleumático, por ter essa emoção tão separada, ele pode cair num desânimo, né? De ser aquela pessoa desanimada. Fala assim, eu vou ficar assim, então eu vou sair assim, não vou melhorar mesmo. E entrar nesse mundo, né? E é preciso que se tenha energia, é preciso que coloque nesse organismo, nesse metabolismo, coisas que aumentem esse metabolismo, que acelerem esse metabolismo. Porque até as respostas em relação a doenças que eles tenham, você vai precisar de mais energia. Que isso vai trazer um equilíbrio para o funcionamento melhor. É isso mesmo. Né? Então, falando dos alimentos, né? A gente tem que buscar, se ele é frio e úmido, a gente busca alimentos
quentes e secos. Então, por exemplo, o fleumático, ele se beneficia muito de um cafezinho. Café, sim. Né? Para trazer aquele foco, para aquecer e fazer ele se movimentar. Sim. Né? Porque o café é quente e seco, gente. A gente tem que falar que os alimentos também têm temperamentos, né? Eles têm, na verdade, propriedades. Né? Então, assim, o quente e o seco do café, e é óbvio, se a gente parar para pensar, um café colérico, né? Sim, o café é colérico. O café traz o foco, ele faz você agir. Se você toma muito, você fica irritado, você fica mais agressivo, porque ele te dá esse foco para fazer as coisas. Sim. Então, pro fleumático é ótimo tomar um café. Dentro do equilíbrio é maravilhoso. O que não pode é exagerar em alimentos também, onde vai tirar a essência do equilíbrio dele, e aí ele também não vai se sentir bem. Então, os dois lados. Vai confrontar. Isso aí. Outros alimentos que são bons nesse sentido é a pimenta. Também. Que também é quente e seca, a canela. O próprio alecrim. O gengibre. Tudo isso Meu shot não falta gengibre. Para o fleumático, isso é muito bom. Muito bom. Porque aquece e traz essa secura, que é o que delimita, é o que deixa ele... É o que coloca, é o que dá mais foco. Porque ele tem a tendência de diluir. Então, se você coloca mais foco, ele anda para frente com mais objetivo. É isso mesmo. Né? No que ele precisa. O azeite também... o azeite é úmido. É úmido, o azeite é úmido. Para outro temperamento, que a gente já vai falar já. Mas então, Maria, a gente pensando no fleumático para a gente fechar isso, eles são pessoas, sim, que podem ter dificuldade de emagrecer. Pode ser aquela pessoa que é mais flácida em relação à composição corporal. Sim. Então, tem muita gordura, tem uma tendência de acumular muita gordura e ter uma musculatura mais enfraquecida, que vai precisar de um tipo de exercício que trabalhe bastante a musculatura e que trabalhe o cardiovascular para impulsionar ele para frente. Então, são medidas que são fundamentais para trazer o equilíbrio para o metabolismo do fleumático. Isso aí. Perfeito, muito bom. E agora vamos falar do outro temperamento frio, que são os melancólicos. Os melancólicos. E também, quando é frio, significa que é introspectivo, que tem uma capacidade de reação às coisas do mundo mais lenta, né? E o melancólico tem a característica da secura, né? Então, ele é frio e ele seco. E o contrário do fleumático. Ele tem uma tendência a ter essa rigidez, ele não se adapta tão fácil, ele tem aquela coisa que é difícil de mudar, né? Então, assim, é mais fácil você mover uma água do que uma terra, né? Eles têm mais dificuldade, então, de adaptação. De mudanças de hábitos. E eles, como eles demoram para reagir e eles vão cristalizando aquilo dentro deles, são pessoas que de fato são rígidas. Tem dificuldade, então, de mudança de hábitos, isso é claro pra gente, né? Mas também eles sofrem mais com tudo. Isso. Né? Então, assim, eu vejo que e se você olhar até assim, e a gente até pode falar isso também, da fisionomia, né? Por exemplo, então, voltando um pouco no fleumático, o fleumático, ele tem, tudo é mais suave. Né? Os traços dele são mais suaves. Os olhos são mais arredondados. Ele anda mais devagar. Uma pele mais brilhante. Parece que ele tem um andar mais lento. Não, mas não lento de pesado. É um lento porque é devagar. Né? Mais leve, mais sutil. Mais sutil. Os traços é muito impressionante como, assim, a gente vai analisando e a gente consegue, desculpa, gente, a gente analisa o temperamento de todo mundo. É mais forte que a gente. Mas a gente olha um fleumático e você já de cara aquele olhar plácido, assim, tranquilo, né? O fleumático, ele tem um jeito tranquilo. Uma leveza. O jeito de andar é diferente, né? Não tem aquela brutalidade, às vezes aquele peso. A voz, ela também tem uma entonação um pouco mais baixa. Né? Ele é mais suave em tudo, né? É isso aí. E o melancólico já é um andar mais pesado. É como se ele estivesse preso no chão. Parece que ele tem que fazer um esforço, né, para andar, porque ele é aterrado, né? Ele tá ali
preso. Ele é mais fixo. Ele né? é mais fixo. Um montinho de terra pode virar uma pedra, né? E se fixar no solo e ter uma dificuldade de ser movida. Então, esse é o metabolismo do melancólico. Também. Então, ele pode ser uma areia, que pode se mover rapidamente, mais fácil um pouquinho, mas ele pode ser uma pedra, dependendo da construção da vida dele, né? Que a gente só vai saber conversando e fazendo uma análise. Mas como que você vai mexer nisso, né? Como que quais estratégias para você conseguir fazer isso ir dissolvendo a ponto de se modificando para melhor? Porque essa intensidade pode trazer intensidade e traz intensidade nas doenças. Sim. Então, as doenças do melancólico, elas vêm também numa intensidade, às vezes, muito maior. E podem se cronificar, né? Então, as doenças vêm assim com um nível de inflamação maior, com um nível de... Às vezes, você precisa de uma dosagem de antibiótico maior. Entendeu? E eu sinto isso muito no José Guilherme, meu filho, que é melancólico, que como, por exemplo, ele nunca fez febre de 38. É febre 40. de 40 graus. Sabe, parece que a hora que o sistema imunológico resolve funcionar... Vem uma bomba. O negócio é assim... 39,5 de febre. A amidalite é aquela amidalite, né? É impressionante. E eu vejo, assim, na minha prática clínica, eu consigo identificar muitas pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença que tem muita dor, muita inflamação e a rigidez, né, da inflamação. Muitos pacientes melancólicos, né? E a gente sabe que existe uma relação das emoções, né, com nossa saúde física. Então, até o jeito que a pessoa guarda as emoções, você consegue ver que influencia nas doenças que ela faz. É uma coisa impressionante. Vou falar de um paciente aqui que me veio agora na memória. Ele é maratonista. E ele tá se preparando para a Maratona de Berlim. E ele tem um temperamento melancólico. E ele age porque ele é sistemático, né? E perfeccionista. Como ele é muito observador, ele é quieto, introspectivo e observador, ele organiza exatamente, milimetricamente, tudo que ele vai fazer para ele se dar ao máximo. E ele é tão intenso na rotina de treinos, tanto cardiovascular, quanto a parte de musculatura e tudo mais, que ele interferiu em todos os eixos hormonais. Olha que loucura, né? Você sabe que todos. Então, a parte do testicular, a testosterona, abafou pelo excesso. A parte de tireoide, ele começou a fazer um TSH, que é o hormônio que sai do nosso cérebro, tá, gente? Que regula o eixo da tireoide. Diminuiu. Porque o metabolismo dele gira tão intensamente, tá? Ele não tem doença da tireoide. Nem genética, nem anticorpos, nada. Pelo excesso do metabolismo dele rolando, o cérebro entendeu que tem muito hormônio tireoidiano. E começou a diminuir. Diminuiu. Ele tá fazendo um distúrbio. O rim dele, a taxa de filtração glomerular, que é um parâmetro de avaliação, reduziu a filtração. O corpo dele, a força dele é tão grande ali dentro, a intensidade, né, para dentro, que interferiu em todos os eixos hormonais. E aí, para você modificar isso, é papel, caneta. Tem que explicar, né? E explicar detalhe por detalhe o que está acontecendo, como está acontecendo. Porque o temperamento melancólico é um corpo, para vocês terem noção, então, um metabolismo muito intenso e para dentro. E isso pode virar uma coisa ruim vindo de uma coisa boa, que é um excesso de esporte, por exemplo. Né? Mas pode vir como um comer transtornado. Né? Pode fazer, sim, um comer emocional. Né? Muito intenso. E você explicar o detalhe e falar, a gente precisa reduzir um pouco essa intensidade, né, de alguma outra forma. Né? E eu sinto também que o melancólico, ele tem uma energia mais baixa. Eu vejo assim, os melancólicos é muito impressionante como eles precisam do descanso. Então, o melancólico que ele não respeita o descanso, ele adoece. A imunidade cai. Ele precisa daquele tempo de descansar, de dormir bem. Pra gente diferenciar, porque aí eu falo assim, o metabolismo muito intenso, a energia de ir para fora
é pouca. Porque ele tá tudo guardado, tá uma loucura dentro dele. Ele implode, Ele implode. Só que para sair do lugar, ele não tem muita energia. Então, para começar algo, ele precisa estar muito convencido de forma técnica, teórica, de que ele precisa realmente sair desse lugar. Né? Então, é isso mesmo. É isso, você precisa orientar. Então, talvez você que tá aí, não, mas eu faço isso, faço aquilo, tarará, e não tá melhorando, tá ruim. Às vezes você precisa entender exatamente o que tá acontecendo com você para se mover. É isso mesmo. Né? O melancólico precisa desse movimento. Precisa desse movimento, porque às vezes ele sozinho, como ele tem essa pouca energia de ação, né? A energia tá toda dentro dele, ele precisa só de um meio que bote ele pra ação. Sim, né? É isso mesmo. Ele precisa abrir uma frechinha assim para que ele possa sair com essa intensidade pra fora, Ele precisa explodir um pouco, né? Precisa explodir um pouco. Ele precisa explodir um pouco. E o melancólico, falando da fisionomia, a gente já falou desse andar mais pesado, né? Parece que é difícil. O rosto, ele já tem as linhas todas mais pra baixo, porque pesa. Então é aquele olhinho que é menor e é mais caidinho. A boca que é menor. Parece que ela não abre tanto, porque ele fala menos, Parece que é pra dentro. É pra dentro. É tudo pra dentro. O nariz é mais afilado. O nariz é mais fino. Olha, repara isso. Sim, total. E agora pensa nos melancólicos que a gente conhece. Todos têm o nariz mais fino, a boca mais fina. Parece que a boca é menor, porque como fala menos, gente, se a gente utiliza menos a musculatura, a nossa expressão, né? Sim. E aquilo também ao longo da vida vai diminuindo. É impressionante. Impressionante. E quanto aos alimentos, Mari, então, pra gente colocar esse corpo em ação, a gente tem que tirar essa rigidez que vem da secura. Então, ele precisa de alimentos úmidos, né? Então, assim, tudo que é untuoso, óleo, azeite, né? E o azeite é quente também. Então, vai ajudar ele a sair do lugar. Então, são alimentos bons. Assim, é carboidrato. O docinho que o melancólico gosta. Se você notar, eles também gostam de algo docinho, porque dá essa energia pra ação. Dá essa energia e traz essa umidade que faz ele sair dessa rigidez. É isso aí. Então, assim, é quem pode... né, comer um chocolatinho. Mas você sabe que dentro de uma estratégia faz parte, né, Às Mari? vezes, para essas pessoas que têm um temperamento melancólico, ele vai fazer parte dessa ação no processo. Então, ter um pedacinho de chocolate, ter uma colherzinha de doce de leite, isso mesmo. no horário certo, vai ajudá-lo, trazendo essa umidade e essa ação, né? Esse ir para fora, assim, sair de dentro dele. Isso mesmo, tem que ser algo macio. Isso. Sabe, um alimento que é macio, que não é muito forte, que é mais suave. Docinho de leite é uma boa. Docinho de leite eu acho que é uma boa. Azeite, manteiga, pêssego, a gema do ovo, o vinho branco, tudo isso é quente e úmido. Isso aí. Então ajuda muito os nossos queridos melancólicos amados. E agora, vamos pro colérico também, porque deixar eles por último vai não vai rolar. Os coléricos, eles já devem estar irritados, porque essa não sou eu, eles já sabem que essa não sou eu, esse outro aí também não sou eu. Eu preciso e aí? saber de mim, né? Então vamos para os nossos amados também, vocês são muito amados e necessários, tá? E muito necessários. Eles né? O que falta de energia pro fleumático melancólico sobrou. Foi tudo pra ele. Entendeu? Ele tá explodindo aí, né? O que o melancólico tá dentro dele, o colérico tá fora. É verdade. Tá explodindo, né? Então, o elemento do colérico, do temperamento colérico é o fogo. Então, você vê o fogo expande. E onde ele passa... aquece. Queima, atropela, abre caminho. Abre caminho. Abre caminho, mas solta fumaça. Solta fumaça, com certeza. Se tiver desgovernado, solta fumaça. Sim. Né? Então eu vejo assim, o metabolismo do colérico também é agressivo tanto quanto ele, né? Muito. O metabolismo do colérico, primeiro eles têm uma ação, então eles rapidamente entendem o que eles precisam fazer, eles vão para isso muito rapidamente, então se eu preciso fazer isso, eu já sei que eu tenho que fazer isso, na verdade ele quase já sabe todo o tratamento, né? Porque ele sempre tá lá na frente, já leu e tudo, e ele precisa do freio. Porque às vezes também isso pode ser um excesso. Às vezes, né, ele precisa do equilíbrio, porque se ele gastar toda essa energia de uma vez, ele pode
cansar. E aí ele saiu dessa energia, ele não vem pro equilíbrio. Aí ele vem pro nada. Ou, na verdade, o nada que é o tudo errado, né? Ele só muda a direção. Ele continua com a energia, com a intensidade dele, mas pra coisa ruim. É, isso mesmo. Não é? E o colérico, ele tem um metabolismo, assim, rápido. Tem. Né? Então são pessoas assim, que se decidem emagrecer, eles têm até uma certa Eles vão emagrecer em um mês, o que a grande maioria não vai conseguir emagrecer. Até porque eles têm, parece que uma vontade mais firme, Sim. Né? Quando eles decidem, eles têm uma força de vontade assim, meio de ferro, né? Eles vão. E o metabolismo deles é mais... Você pode perceber, os coléricos suam mais, né? Porque o metabolismo dele tá ali, ele tá em ação, né? Ação. Sempre pronto pra batalha. Então, assim, ele tem mais sudorese. Eles sentem calor mesmo. Eles sentem muito calor. É muito engraçado como os coléricos Nós temos em casa também, colérico. Então, assim, eles sentem calor. Assim, precisa prender o cabelo, precisa tomar banho, precisa... Tá suando, liga o ar. Aquele pessoa que já chega... diminui a temperatura do ar, porque eles estão com calor, né? Porque eles estão sempre assim. Então eu vejo que é um metabolismo mais ativo mesmo, né? É isso aí. Mais ativo. Então é aquela pessoa que emagrece um pouco mais rápido. Que constrói músculo muito mais rápido. Né? São mais musculosos. São mais musculosos. Eles são mais musculosos. Se você olhar um colérico... Ele é firme. Ele é firme. O jeito que ele anda é um andar do rei, né? Aquele firme. Ele pisa com força. Eu entro em qualquer lugar, eu passo em qualquer lugar. E eles têm isso mesmo, essa firmeza no andar. É impressionante. Então, eles têm mais músculos mesmo. Eles têm facilidade também para construir musculatura. Sim. E quanto à fisionomia do rosto, eles são os que têm aquelas rugas de expressão mais fortes, né? A ruga do bravo. O olhar mais penetrante. Né? Aquele queixo mais marcado. Porque eles estão sempre assim. Eu vou agir. Ele já tem um jeito de olhar forte, né? Que penetra em você, que na verdade te ultrapassa. Se você não sabe o temperamento de uma pessoa, mas você olha pra ela sem conhecer e tem um certo medo, existe uma grande chance dessa pessoa ser colérica. Sabe aquela pessoa que parece brava, que ela tá sempre brava, ela vai brigar comigo. Quando alguém me fala assim, eu vou falar com fulano, mas tô com medo de falar, eu falo, essa pessoa é colérica, certeza, né? Porque eles impõem um respeito, né? Esse olhar, assim, essa força, esse vigor físico, passa essa imagem de... Isso aí. E até assim, às vezes, coitados, eles são tidos sempre como a fortaleza, e até escondem um pouco, né, os sentimentos. Porque isso também cansa. Né? Essa energia, como é muita intensidade para aquilo que se quer, uma hora aquilo exaure. Sim. Né? Então ele precisa também de uma umidade, né? Vocês precisam ser cuidados também, coléricos. De uma doçura. Né? E eles precisam, então, de alimentos, se a gente for pensar nos alimentos, que tragam frescor. Então, é a água. Eles precisam de água. Muita água. Então, assim, alimentos ricos em água, melancia, pepino, alimentos frescos, peixes, né? Então, assim, tudo que seja mais leve e que traga umidade, né? Até as frutas também, né? As frutas, porque tem a leveza, o frescor, a umidade, né? Traz bastante água. O colérico, então, a gente tem que pensar. Ele tem que tomar cuidado com o excesso de cafeína, né? Porque o café vai deixar ele mais... E eu vejo que, às vezes, a natureza se protege, né? Eu vejo o Cacá, que o meu esposo, que é colérico, ele não toma café. E assim, eu vim de uma família que todo mundo tem a cultura do cafezinho, de manhã, o café. Quando eu comecei a namorar, eu falava, gente, como que alguém não toma café? Mas eu acho que a natureza dele não precisa de café. Porque ele já identificou que aquilo não faz bem pra ele. Não deve fazer bem. Às vezes o corpo dele mesmo já dá sinal de que na hora que ele toma, fala, eu fico desconfortável, não quero isso. Porque ele deve perceber que aquilo não faz então, bem. Assim, é lógico que a gente toma café voluntariamente, mas o colérico ele tem que tomar cuidado, porque além dele cair na fissura, eu tenho, né, exemplos de coléricos que eu convivo que tomam 2 garrafas de café por dia. O que faz muito mal para a mente e para o metabolismo. Sim. Porque o metabolismo já tem essa intensidade para fora, já tem essa ação. Se você joga mais nisso, ele vai queimar. Sim. Ele vai sair fumaça. É isso mesmo. Né? Ele vai ultrapassar. Né? E podem vir doenças relacionadas, né? Cardiovascular também. Doenças cardiovasculares dos coléricos tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doenças relacionadas ao fígado. Então, assim, porque essa braveza, né? Você vê que a pessoa
né, que tem raiva, que tem ira, isso tudo a gente sabe que afeta, né, o fígado. Então a gente precisa cuidar isso também. Então trazer esses alimentos frescos, a água, e eu percebo assim, colérico toma muita água gelada e muito quantidade, né? Eles têm sede. E assim, sede de água com gelo, né? Eles querem água gelada, porque são parece as pessoas que tem que mais precisam. É verdade, mais precisam, né? De água. Com certeza, é verdade. Isso aí. Então acho que para os coléricos são essas as dicas, né? Usem a sua força de vontade a seu favor. Não comecem, porque também percebo muito, assim, pacientes com doenças autoimunes agressivas, muitas vezes coléricos, né? Sim. Eles são aqueles que... Lúpicas, por exemplo, né? Parece que elas estão numa brabeza tão grande... Elas brigam com a doença. Que elas brigam com a doença, elas brigam com o sistema imunológico e vira aquele confronto, né? E é bem isso, porque como ele tá sempre numa ideia de competir e vencer, eles querem competir com a doença. Sim. Eles querem competir com a própria doença e querem vencer a doença. E, na verdade, o melhor seria entender, né? Sim. E tratar. E conviver junto. Não como inimigos. O que é muito difícil e que talvez venha para equilibrá-lo. Né? Perfeito, com certeza. Perfeito, Mari. E agora os sanguíneos. Ai, amados sanguíneos. Os sanguíneos trem-bala, vida louca, que querem viver, ser feliz. E pronto, acabou. O sanguíneo é o ar. O sanguíneo é o Tem ar. como elemento o ar, né? Então o ar envolve, o ar movimenta, o ar nos faz respirar, o ar tá em tudo. O ar faz o pão crescer também, né? Ali junto com o fogo e tudo mais. Então o sanguíneo ele se adapta, mas assim como o vento, ele também muda de direção muito rápido, né? E isso o metabolismo pode sentir também. Sim, eles expandem também, né? Eles põem pra fora. Isso, põem pra fora. E dessa forma, às vezes, um tanto quanto desastrada, né? Assim, porque é impulsivo. Isso. Né? Sem muita forma também. Sem muita forma. É diferente da reação do colérico, que ela ele age rápido, mas ele age com foco. O sanguíneo parece que ele age assim para todos os lados, né? Então ele sai distribuindo energia para tudo que é lado. Então, assim, já vem aí essa dificuldade do sanguíneo, às vezes, de persistir num objetivo, a dificuldade de cuidar da própria saúde, porque ele decide que quer, mas aí imediatamente ele decide que ele não tá com vontade agora. Tem um lance dos sanguíneos que é interessante, né? Como ele expande para todos os lados, quando ele começa um processo de emagrecimento, então ele vai comprar roupa para academia, ele vai escolher a academia, ele vai comprar o tênis, ele vai comprar comidinha, aí ele vai fazer outra coisa, e assim, ele expande para todos os lados, tudo que ele vai fazer, montou, tarará, uma semana. Aí ele já bagunçou tudo, tá, outro lado surgiu outro interesse e aquilo... Já não consegue. Já não vai. Né? Já não vai. Então, assim, eu vejo que o sanguíneo, ele também tem um metabolismo mais rápido que os temperamentos frios. Sim. Né? Só que como ele não tem essa força de vontade... para o emagrecimento, ele pode sofrer muito com o efeito sanfona, aquele que emagrece, engorda, engorda. Também vai ter a tendência da composição corporal ruim. De ter um pouquinho mais de dificuldade, porque esse efeito sanfona de comer muito, e comer pouco, comer muito, comer pouco, isso acaba com a massa magra. Sim. E facilita o acúmulo da gordura corporal. Então vai ser alguém que vai ter um pouquinho mais de dificuldade Pra emagrecer. Pra emagrecer e pra ter um corpo firme. Rígido. Porque ele também se espalha. Então o corpo também fica mais espalhado. É isso mesmo. A tendência você tem que juntar pra musculatura ficar um pouco mais rígida. Talvez na estratégia do emagrecimento, tem que focar em duas coisas. E manter dois pilares muito unidos. Pra que tenha esse foco pra você consiga entrar no eixo. É isso mesmo. Né? Não, ai, gente, que vida. Mas é isso aí mesmo. Porque, de fato, a energia se perde em muitos lugares. Se perde em muitos lugares. Então, assim, são pessoas que, até por essa intensidade pra fora, né, eles são intensos tanto quanto os melancólicos. Só que os melancólicos são pra dentro e eles vão pra fora. Os sentimentos emotivos, mistura a emoção com a razão e tal. Isso, é uma fala desordenada, né? Então, assim, eles também têm essa tendência de fazer ansiedade. Sim. De fazer... De fazer o comer emocional relacionado a isso. Porque não se entende, né? Sim, justamente. Acaba não se entendendo. E eu vejo também doenças cardiovasculares, né? Porque também, é intenso, né? Porque é intenso. Então tem que tomar mexe com a parte do coração. Trato gastrointestinal também que é muito afetado. Diarreia, sabe? Aqueles epigastralgia, faz gastrite, né? A parte intestinal, para o temperamento
sanguíneo com certeza tem uma relação grande. Né? E nas dores, por exemplo, é aquela dor, uma lombalgia aguda, vem e também já vai embora. Né? Uma gota, né? Que é do fanfarrão mesmo, né? Que gosta assim, da parte comida, do álcool, da bebida e tal. Mas, enfim, eu acho que o sanguíneo ele tem que tomar cuidado com os excessos mesmo, né? De tudo, né? De tudo. Todos os excessos. Ele precisa de algo que foque. Sim. Mas que foque sem tanta intensidade, porque ele já vai para ação. Ele vai atrás de conseguir, ele não vai pecar por não ir. Ele sempre vai, mas ele vai com 5 setas, ao invés de ir com 1 ou 2 setas. É isso aí. Então ele precisa ser, né, restringido para que ele siga num lugar só. Aí ele deposite toda a energia dele naquele lugarzinho quando ele tá indo. Isso mesmo. E falando nos alimentos, para a gente dominar um pouco esse excesso de calor e de umidade, são alimentos frios e secos. Então, alimentos duros, né? Então, castanhas, leguminosas duras, raízes, né? Tudo que vai trazer essa lentilha, brócolis, as frutas cítricas que são secas, mais secas, para eles também são boas e são frias, né? Então, frutas cítricas pro sanguíneo são uma ótima pedida. O vinagre também. A própria carne vermelha. Que ela é seca, né? Então, traz uma secura para eles, é bom. Sim. E o sanguíneo, na fisionomia, quando a gente fala, né? Eles são os que têm os traços para cima, né? Por quê? Porque eles estão sempre sorrindo, estão sempre falando. Então, assim, o nariz é mais aberto, o nariz, às vezes, é maior. Porque eles falam muito, entra mais ar pela narina, né? Então, o nariz é um pouco maior. Eles têm esses traços mais pra cima. Então, parece que ele tá sempre rindo, tá sempre feliz, o olhar tá sempre brilhando. Na foto, né? Você vai tirar uma foto que você olha, ele vai estar com o olhar já um olhar aberto, né? O olho grande. Aberto, né? E pra fora, isso aí. Pra fora, porque ele tá assim, vendo tudo, captando tudo do mundo. Ele precisa viver tudo do mundo, né? Ele é muito amigo do mundo. Ele é muito amigo do mundo. Eu adoro quando você fala isso, porque é justamente isso. O sanguíneo é amigo do mundo. Ele é amigo do mundo, muito. Ele tem que brigar um pouquinho com o mundo. Tem que olhar pra dentro, né? Tem que se aprofundar. O fleumático é o oposto do colérico. E o melancólico é o oposto do sanguíneo. Né? São os opostos totais. Então, o sanguíneo precisa de um pouco de profundidade. Ele tem que se aterrar em algum lugar. Ele não pode sair voando, pirilimpando por aí. Ele tem que arrumar terra, né? Ele tem que arrumar aterramento para ele. Isso, que é o foco, É o foco que você falou. É o delimitar o sanguíneo ali em 2 pilares, pelo menos, para ele não ficar batendo de um lado para o outro. Ele tem que se colocar em algum lugar, né? É isso aí. E o caminhar dele é mais leve, com aquele que parece que ele dança, né? Anda dançando. Ele fala de uma coisa, ele vira pro lado de lá, depois ele já vira pra cá. Fala sem parar, é o que completa a frase dos outros, né? Eu sempre falo isso pro Zé Henrique, porque eu lembro quando eu era criança, minha mãe chamava muita atenção. Flávia, deixa a pessoa terminar a frase, a pessoa tá no meio, você já quer terminar a frase. Até hoje eu faço isso. Sabe o que tem um lance da fala? E tem um padre que faz isso. E assim, eu não conheço ele muito a fundo, mas eu acho que ele é sanguíneo por causa disso. Começa a falar e no meio da fala, dá uma pausinha, porque já não sabe pra onde que ele tá indo na fala. Aí ele continua a fala depois, e assim, é o tempo todo assim. Começa, fala daquilo, aí ele faz uma pausa assim, segundos, mas eu analiso. Onde que eu vou, né? Porque aí ele continua a fala. Então é que primeiro vai, e depois, onde eu tô? O que eu tô fazendo, né? Muito interessante isso. E é isso, é muito bom falar de temperamento. Tem muitos outros elementos que a gente podia trazer, mas eu acho que vai se estender. Vai. E também a gente tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Pra vocês continuarem por aqui. E vai ter mais, vai ter muita coisa mais interessante, incluindo os temperamentos, né? E isso tudo que a gente falou aqui, na parte da saúde, do metabolismo, da alimentação, como forma de ajudar, de equilibrar, de temperar a vida dessas pessoas. É isso mesmo. É isso aí. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e não esqueça de seguir o canal. Tempere-se. E indica para uma amiga também. Uma amiguinha, gente. Uma amiguinha. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.